E eu queria, então, começar pela da Marina. Que, aliás, eu conheci primeiro o Instagram da Marina, já tem um tempo que eu te sigo. E você ainda era meio low profile e tal. Ela que fazia uns vídeos, né, mostrando mais O André não aparecia. Não aparecia, e seu perfil também não era tão público. Tinha alguns mil seguidores e tal. Você não criava conteúdo. Não. Me corrija se eu estiver enganada. Mas a Marina fazia umas coisas naquela época você era médico, não era? Eu tava trabalhando de médico ainda. Umas perguntas de ciúme, umas coisas assim. Sim. Esse tipo de conteúdo que eu vi. Então, conta um pouco da sua história. Ele falou que ele é médico. Que você queria ser criadora de conteúdo? Como é que foi, assim, a sua vida antes de trabalhar com internet? Então, a gente tá na internet, não completou nenhum ano ainda, né? Cara, vai completar um ano dia 28. Dia 28 Bizarro. foi o primeiro vídeo que a gente postou na internet, foi dia 28. Eu sei por causa que eu quero fazer comemoração de aniversário, né? Bizarro. Então não faz nenhum ano, graças a Deus. E antes disso, a gente nunca pensou em mexer com a internet. Nunca foi uma ideia, nunca foi um plano. As coisas aconteceram, simplesmente aconteceram. Então eu e o André, a gente se conheceu em 2021. 2021. Eu morava em Maringá com os meus pais, tinha acabado de terminar o terceirão. Tinha acabado de fazer 18 anos. Antes de você conhecer o André. Então. Exato, a Marina antes. Antes? Vixe, a Marina antes, ela não lembro. Vai, Marina. Não, mas é porque assim, de você, não sei. Mas é porque assim, eu fazia escola ainda. Tava na escola. Era a Marina de escola. de 2000. Você já tava em Maringá? Sim, eu nasci em Foz do Iguaçu, no Paraná. E aí eu me mudei pra Maringá com meus pais, enfim, eu devia ter uns 5 anos. Então eu me considero praticamente maringaense de lá, né, no Paraná. Mas é interior, então o R vai puxar de qualquer forma. A Cris adora Maringá. Nossa, eu adoro aquela cidade também. É uma cidade incrível, meu. E eu morei com meus pais a vida inteira, sempre, né, e fui pra escola normal. Só que quando eu terminei o terceirão, entrou a pandemia. Tipo, eu terminei o terceirão, formei, no outro ano já foi pandemia direto. Então, não cheguei nem a fazer cursinho de direito presencial, pra vocês terem ideia. Não passei no vestibular na mesma época, né? Então, eu ia fazer cursinho. Eu lembro que eu fui 2 semanas no cursinho presencial e aí fechou tudo. E aí, quando começou a pandemia, aquele negócio de todo mundo ficar em casa e tal, eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu queria sair, queria beber, meus pais iam finalmente poder deixar eu sair sem encher o saco. Meus pais sempre foram bem corujos, assim, em mim, né? E aí tava tudo fechado, eu queria porque queria sair. E aí foi o dia que eu saí na pandemia, tá? Desculpa. Os bares estavam todos fechados. E aí eu encontrava com umas amigas e o André também tava por lá. Ele morava em Maringá na época. E aí a gente se encontrou nesse bar. Então foi, assim, uma das minhas primeiras saídas ali de 18 anos, acabei encontrando ele já. Então, eu não tenho muita vida antes, digamos assim, porque era uma adolescente normal. Normal, bem regular. Tipo assim, não aconteceu nada incrível na minha vida. Você queria fazer alguma faculdade específica? Assim? Na época eu estudava cursinho, né, o terceirão também, pra fazer medicina. Inclusive, medicina meu pai... Também. Encontrei um médico, pai. Ele preencheu a lacuna da medicina. Preencheu isso. Né? Mas o objetivo era, assim, fazer medicina. E eu estudava pra caramba. Só que como entrou a pandemia, acabou que as coisas desandaram tudo. E encontrei esse bonitão aqui. Mas muito melhor, você já pegou o diploma direto. Foi mais fácil. Ela pulou 6 anos. Pra prestar, pra passar, pra estudar, entendeu? Não, arruma o diploma. Mas, nossa, eu tinha muito medo da reação dos meus pais com o André. Porque eu tinha 18 anos na época. E você tinha 25, tava pra fazer 26. E aí eu falava assim, meu Deus, como que eu vou explicar pro meu pai que eu acabei de fazer 18 anos, faz um mês que eu fiz 18 anos, e eu tô namorando um cara de 26 anos praticamente, que já é formado, que já trabalha, e eu ainda tô no cursinho, mal entrei no cursinho, então eu tinha muita vergonha. Vergonha não, mas medo da reação dele. Como seria, né? Porque, eu era muito nova, e meus pais nunca deixaram namorar, então eu nunca tive namoros familiares, assim, meus pais conheciam. Nunca tinha apresentado ninguém. Não, então, e o André... E você se apaixonou nesse dia dessa Sim, na saída? inclusive, tá? Foi tudo mundo. Minha mãe deve até saber disso. Eu acho, a gente quer assim, saber. eu achando que foi o destino e ela já tinha arquitetado tudo. Tudo muito planejado. Bem aquelas meninas doentes, sabe? Eu lembro que eu fiquei com você. Aí, no outro dia, eu fui pra casa da minha mãe. Eu falei assim, mãe, seguinte, eu acho que eu tô namorando. E a gente só tinha se conhecido e dado uns beijinhos. Eu falei assim, não, mãe, eu tô namorando, a gente precisa dar um jeito de encontrar a família dele pra gente fazer uma leitura familiar. Eu já tenho que descobrir qual que é a placa do carro dele pra saber por onde ele anda. Que isso, Marina? Eu sabia o nome e sobrenome dele, entendeu? E eu, tipo, Google não pensou. Eu vou ter que casar com esse cara, não tem jeito, eu estou apaixonada.
E aí, nesse dia, ele viajou pra Prudente, pra Presidente Prudente, que a família dele era de lá. Ele tava morando em Maringá, mas a família dele morava lá em Presidente Prudente. Então, ele ficou uma semana... No dia seguinte que vocês ficaram. Exatamente. Tipo, a gente ficou, no outro dia ele já foi pra ficar com a família dele. E eu passei o número dele, meu número pra ele, e eu não tinha o número dele. Então, não tinha como ter contato, assim. Então, eu tinha que esperar o contato vir até mim, entendeu? Nossa, putz grila, Só né? você tinha meu número, não tinha o verdade. seu. Então, eu tinha que esperar. Ficar nessa ansiedade, ele vai mandar naquela. mensagem? Não Será vai que mandar? não vai? Eu não sabia o Instagram dele, não sabia nada. Só tinha o nome e o sobrenome. E eu tava naquela, pô, eu vou mandar mensagem no dia seguinte, tá ligado? Ai, André. Deu uma esperada, né? Sim, Se finge vai difícil. mandar. E aí eu fiquei uma semana assim, mãe, perdi o amor da minha vida. Eu falava assim, mãe, eu perdi. E agora, o que eu vou fazer? Eu sofrendo, tipo assim, nossa, eu nunca mais vou ser feliz. Eu com 18 anos, assim. Pisou o primeiro minha de Tinha uma cabeça de adolescente. Acabou, totalmente. fervendo. E uma semana depois... Não dei uma semana, mas você Não, manda mensagem uns- pra mim, daí a uns gente 2, começou a 3 dias. conversar. E Tipo, quando chegou a literalmente todos os mensagem foi dias. como? Qual foi o... Não, fogos. Não, mas eu digo assim, o que veio? Já veio uma coisa meio ele já demonstrando interesse ou ainda era muito... Só foi um oi. Oi. Não, Lembra? foi tipo secão, assim, ô, e aí, beleza? Tipo, novinha. Vamos ver tá essa ligado? primeira mensagem? Marina, você Nossa, tem ela vai ainda? catar. Eu tenho. Como é que você vai ter? Ué, porque eu não apago. Eu tenho provas, brincadeira. Vamos ver. Mas De eu do- acho que foi, tipo assim, de você precisa mandar 2021? uma foto do seu sobrinho, cara. Tipo, foi meio que isso. Tipo, Ah, já oi. quis comprar com criança, eu acho que entendi. foi. Foi, ó. Ela vai Na pegar época era mesmo. seu sobrinho. E como acha tão rápido? Deixa eu ver, podem falando aí. Ah, porque moram juntos e conversam pouco no WhatsApp, né? pode ser. Tem pouca conversa no Não, a WhatsApp. Marina ela é uma Ah, rápida. não, mentira. Olha só a mensagem que ele mandou. Na época eu tava ficando com uma cachorra de uma amiga Que minha. susto! Ai, que susto. Não. A minha amiga ia viajar e eu ia ficar com a cachorra dela, porque ela ia viajar. E a primeira mensagem que o André mandou pra mim foi: e aí, deu certo pegar a cachorra da sua amiga? E aí eu mandei a foto da cachorra. Essa mensagem é meio perigosa. E aí, pegou a cachorra da Pegou tua a amiga? cachorra da sua amiga? Sim, adorei. E a cachorra lá em casa. Essa tipo, foi a primeira mensagem? Essa foi literalmente a primeira mensagem, ó. 27 de fevereiro de 2021. E você respondeu bem seca também. Não, mandei oi com 2 E. Oiê. E só? E a foto? É. E mais nada? Ah, não, daí deu uma Ah, conversadinha não, gente, aqui. peraí, agora eu vou... O resto não pode expor. Ah, tá. tá. Não, a gente Tô vai zoando, cortar não pro sei. outro núcleo da Não nossa. Não, olha isso, a olha próxima assim. foto não pode. Olha isso aqui que ele mandou. Vai com calma, Marina. Hoje eu matei uma formiga maior que esse cachorro, provavelmente. Eu puxando assunto. Eu sem saber o que puxar de assunto. Tinha formiga no seu apartamento. É verdade, a gente Caramba. tava com uma infestação de formiga lá. Caramba, que Verdade. bizarro nossas conversas. Essa saga da formiga. Flertando. É. Flertando. Nossa, Hoje eu matei uma essa- formiga do tamanho da exatamente. cachorra da sua amiga. Vocês veem como era bom nisso. Deu certo, pessoal.